Em 1967, a resposta de Vladimir Putin ao ultimato de Trump foi, no mínimo, reveladora. Em vez de um posicionamento firme, o que vimos foi uma tentativa clara de agradar, quase servil, ao ex-presidente americano. Putin não perdeu a oportunidade de atacar as eleições de 2020 nos Estados Unidos, chamando-as de fraudulentas, e ainda reforçou sua narrativa de que o governo ucraniano não passa de uma farsa. Ou seja, diante de uma pressão direta, preferiu bajular Trump e desviar o foco, como se a questão central não fosse a guerra na Ucrânia, mas sim uma disputa política interna dos Estados Unidos. O que mais chama atenção é como um ditador como Putin, acostumado a impor sua vontade, recua diante de uma ameaça americana. Será que ele finalmente percebeu que sua arrogância tem limites? Enquanto isso, surgiram rumores de que a Hungria estaria bloqueando novos pacotes de ajuda à Ucrânia, com alguns países insinuando que poderiam suspender o apoio. Ainda não está claro se isso é real ou apenas mais uma manobra diversionista, mas vamos acompanhar de perto. Enquanto Putin tenta se esquivar, a Ucrânia segue golpeando alvos estratégicos em solo russo. Um dos principais fornecedores de microeletrônica do país, por exemplo, teve suas operações paralisadas após ataques das Forças Armadas ucranianas. E não são apenas infraestruturas que sofrem. Um soldado russo gravou um vídeo denunciando que sua unidade perdeu quase metade dos homens em combate, além de acusar o governo de não cumprir com as promessas de pagamento. Relatos como esse se multiplicam, com militares russos descrevendo perdas catastróficas e condições desumanas nas linhas de frente. Mas voltemos ao que realmente importa, a resposta de Putin ao ultimato de Trump. Em vez de um contra-ataque à altura, o que vimos foi uma tentativa desesperada de se mostrar conciliador. Ele afirmou que nunca recusou diálogo, mas jogou a culpa na administração anterior dos Estados Unidos, como se a relação com Trump tivesse sido exemplar. Se não tivessem roubado as eleições dele em 2020, talvez não estivéssemos nessa crise, disse Putin, ignorando que o próprio Trump impôs sanções pesadas à Rússia durante seu mandato. Para Putin, as sanções teriam enfraquecido o dólar, prejudicando até os Estados Unidos, uma narrativa conveniente, mas que não se sustenta. Ele ainda insistiu que Moscou está aberta a negociações sobre a Ucrânia, mas jogou a responsabilidade no colo de Zelensky, que teria proibido qualquer diálogo por decreto. Sou formado em direito, alfinetou Putin, e pelas regras atuais qualquer negociação seria ilegal. Uma desculpa esfarrapada, já que Kiev só tomou essa medida após anos de agressão russa. Putin sabe que sem um interlocutor legítimo, pode continuar manipulando a narrativa, mas sua estratégia é transparente: culpar a Ucrânia para justificar sua própria intransigência. O problema é que Putin já mudou sua versão sobre a legitimidade do governo ucraniano tantas vezes que até ele se perdeu. Primeiro, disse que o Maidan foi um golpe ilegítimo. Depois reconheceu Zelensky como presidente, mas voltou atrás quando a guerra começou, alegando que eleições não foram realizadas em meio ao conflito. Agora, diz que só a Rada, parlamento ucraniano, é legítima, mas não o presidente. Uma confusão proposital que só reforça sua falta de credibilidade. A verdade é que Putin não quer negociações, ele quer rendição. E sua tentativa de bajular Trump é apenas mais uma jogada para ganhar tempo. Trump, por sua vez, propôs um diálogo direto, mas Putin, em vez de aceitar, preferiu se fazer de vítima, como se o problema não fosse a invasão da Ucrânia, mas sim a ilegitimidade de Zelensky. Uma estratégia arriscada, pois Trump não é conhecido por sua paciência com fraquezas alheias. No fim das contas, Putin está encurralado. Diante de um ultimato sério com ameaças concretas, ele recuou, tentando se mostrar flexível. Mas para Trump, isso pode soar como fraqueza, não como diplomacia. E enquanto Putin tenta se equilibrar em suas próprias contradições, a Ucrânia segue resistindo, os soldados russos continuam sofrendo, e o mundo vê, cada vez mais claramente, quem é o verdadeiro agressor nessa guerra. Trump é exatamente o tipo de líder que fareja fraquezas como um predador fareja sangue. Quando Putin responde com grosseria descarada, quando recua diante de ameaças sem substância, ou quando seus propagandistas tentam vender vitórias imaginárias, Trump não vê diplomacia, vê oportunidade. Ele não tolera desculpas esfarrapadas, nem teorias conspiratórias desmentidas até por sua própria equipe. Quando alguém admite derrota, perdemos, desculpem, é assim que as coisas são para Trump. Isso não é humildade, é rendição. E rendição para ele é sinônimo de fraqueza. Putin sabe disso. Por isso, apesar dos convites de Trump para negociações diretas, um telefonema, um encontro, uma mesa onde a Ucrânia nem sequer teria assento, o Kremlin prefere enrolar. Não é coincidência.
Putin entende que diante de Trump, suas cartas são fracas. Sua estratégia então é clara: ganhar tempo. Criar a ilusão de que ainda há espaço para manobras, enquanto a realidade mostra o contrário. Mas as verdadeiras intenções do Kremlin não estão nas palavras evasivas de seus porta-vozes. Estão nos sinais que Moscou não consegue esconder. Fontes próximas ao governo russo, citadas pelo Wall Street Journal, admitem que o país não acredita nas ameaças de Trump. Acham que ele não tem fôlego para sustentar a guerra por mais um ano. E de fato, a Rússia ainda tem recursos, dinheiro, homens, equipamentos para seguir em frente. Por enquanto. O problema é o que vem depois. Putin tenta contornar a Ucrânia e negociar diretamente com Trump, como se pudesse impor um acordo que ignore Kiev. Mas seus cálculos são frágeis. Baseiam-se em projeções lineares, como se a guerra fosse um jogo de xadrez onde as peças nunca se desgastam. Como se a economia russa pudesse sangrar indefinidamente sem colapsar. Como se os estoques de armas e munições fossem infinitos. A realidade é bem diferente. As fábricas russas trabalham no limite, muitas operando no vermelho, atrasando salários, cortando custos onde não deveriam. A inflação corrói o poder de compra, e a mão de obra qualificada para a indústria bélica está cada vez mais escassa. Os esquemas de financiamento que mantinham a máquina de guerra funcionando começam a falhar. E o Fundo Nacional de Bem-Estar, a famosa poupança de guerra da Rússia, está secando. O que resta desse fundo não é todo líquido. Uma parte significativa está presa em ativos ilíquidos, ações de bancos estatais, títulos que ninguém quer comprar, reservas que só valem no papel. É como ter um cofre cheio de relógios de luxo que ninguém pode adquirir sem sofrer sanções. Você pode até dizer que são valiosos, mas na prática, não servem para pagar soldados, comprar mísseis ou consertar tanques. E mesmo que é líquido está prestes a acabar. Se Putin queimar o que resta do fundo em um ano, não sobrará nada para emergências. Nenhuma reserva para uma crise financeira, para uma revolta social, para um colapso logístico. A Rússia ficaria à deriva, sem margem para erros, e erros em uma guerra são inevitáveis. Mas o problema não é só financeiro. A capacidade industrial da Rússia está no limite. No início da guerra, Moscou compensava as perdas com estoques soviéticos, tanques enferrujados, veículos blindados em condições duvidosas, munições velhas. Agora, esses estoques estão se esgotando. O que resta é sucata. Reconstruir um tanque a partir de 3 carcaças abandonadas leva mais tempo do que fabricar um novo. E tempo na guerra é um luxo que a Rússia não tem. Analistas que acompanham os estoques russos já alertam. Os números impressionantes de tanques e mísseis em reserva são uma ilusão. Boa parte desse material está em condições tão precárias que na prática é inútil. A Rússia pode até ter milhares de veículos listados no papel, mas, no campo de batalha, eles não valem nada. E mesmo assim, Putin aposta em soluções milagrosas. Compra sistemas de artilharia da Coreia do Norte, negocia drones do Irã, tenta contornar sanções com esquemas obscuros. Mas nada disso resolve o problema estrutural. A Rússia está ficando sem opções. Sem dinheiro, sem mão de obra, sem capacidade industrial. E, acima de tudo, sem tempo. A pergunta que resta é: o que acontece quando Trump perceber que Putin não tem mais cartas para jogar? Quando as ameaças deixarem de ser vazias e se tornarem reais? Quando a Ucrânia, com apoio ocidental, começar a ditar o ritmo da guerra? Putin pode enrolar, pode adiar, pode tentar vender vitórias que não existem. Mas no fim, a matemática não mente. E a matemática diz que a Rússia está perdendo. Não só a guerra, mas a capacidade de continuar lutando. E Taiwan recebem apoio por meio de mecanismos distintos. Mas essa distinção técnica não muda o fato: se a ordem suspende programas de assistência internacional sem exceções claras para Kiev, o sinal é perigoso. E sinais nessa guerra valem mais do que palavras. O problema não é apenas o que está escrito no memorando, mas o que ele representa. Trump não age por acaso. Cada gesto seu é calculado para testar limites, medir reações, criar precedentes. Se hoje ele congela contratos em andamento, amanhã pode cortar o financiamento de mísseis antiaéreos ou drones de reconhecimento. E não se enganem, Putin está observando. Cada hesitação ocidental é um convite para que ele aumente a aposta. Cada dúvida sobre o apoio à Ucrânia é um incentivo para que ele intensifique os ataques a civis, sabendo que o cansaço internacional pode virar a maré. Mas há algo que Trump parece ignorar, ou finge ignorar. A Ucrânia não é um peão em seu tabuleiro eleitoral. Não é um país que se dobra porque um presidente americano decidiu que seria mais fácil se rendesse. A resistência ucraniana não depende apenas de armas ocidentais,
depende de uma convicção que Trump, com sua visão transacional do mundo, jamais entenderá. Para Zelensky e seu povo, essa guerra não é sobre geopolítica. É sobre existência. Sobre não repetir os erros de 2014, quando a hesitação do Ocidente permitiu que a Rússia engolisse a Crimeia sem um tiro. Sobre não aceitar que crianças sejam deportadas, cidades arrasadas e famílias separadas em nome de uma esfera de influência, que Putin insiste em chamar de destino. E aqui está o paradoxo. Quanto mais Trump pressiona por um acordo rápido, mais ele enfraquece a própria posição de negociação. Putin não quer paz. Ele quer rendição. E sabe que se a Ucrânia fraquejar, não será apenas Kiev a cair, será toda a arquitetura de segurança europeia. A Polônia, os países bálticos, a Moldávia, todos assistirão impotentes à reedição de um pesadelo que juraram nunca mais repetir. Trump pode acreditar que está jogando xadrez, mas na verdade está brincando com dinamite. E a história mostra que quando líderes subestimam a determinação de um povo em luta, o preço costuma ser pago em sangue. Enquanto isso, na linha de frente, a realidade não espera por decretos de Washington. As fábricas ucranianas trabalham em 3 turnos para produzir drones e munição. As novas brigadas, treinadas com padrões OTAN, já começam a mostrar resultados. E cada dia que passa sem um colapso russo é uma vitória silenciosa, mas concreta. Putin apostou em uma guerra rápida. Em vez disso, encontrou uma nação que aprendeu a lutar com o que tem, e a improvisar com o que não tem. Se Trump acha que pode ditar os termos dessa guerra com um tweet ou um memorando, está redondamente enganado. A Ucrânia já provou que não se rende. E o Ocidente, por mais dividido que esteja, ainda tem uma escolha: ou apoia essa resistência até o fim, ou aceita que o próximo conflito comece mais cedo do que imagina. E as peças desse xadrez geopolítico continuam se movendo, não por acaso, mas por cálculo. Enquanto Washington debate se corta ou não o fluxo de ajuda, Kiev não espera. Cada drone que sobrevoa o território russo, cada míssil que atinge alvos estratégicos, é uma resposta clara. A Ucrânia não depende apenas dos pacotes de assistência ocidentais para sobreviver. Depende, sim, de sua própria engenhosidade, de sua capacidade de transformar escassez em vantagem. E se os Estados Unidos hesitam, outros atores preenchem o vácuo, seja com tecnologia, seja com recursos que não aparecem nos orçamentos oficiais. Mas não se enganem, a pausa na ajuda americana não é um sinal de fraqueza ucraniana. É um teste. Um teste para ver se o Ocidente realmente entendeu o que está em jogo. Cada dia sem apoio é um dia em que Moscou celebra, acreditando que o cansaço ocidental finalmente prevalecerá. No entanto, a história já mostrou que subestimar a resistência ucraniana é um erro que Putin, e agora Trump, insiste em repetir. Enquanto isso, as fábricas russas queimam, os depósitos de munição explodem e as linhas de abastecimento são interrompidas. Não são vitórias simbólicas. São golpes precisos planejados para minar a máquina de guerra russa onde ela mais dói, na logística, na produção, na moral. E o que dizem os números? Que a Ucrânia não está recuando. Está se adaptando. Os ataques com drones não são apenas mais frequentes, são mais letais, mais coordenados, mais ousados. Cada instalação militar atingida, cada refinaria danificada, cada centro de comando temporariamente paralisado é um lembrete. Kiev não luta apenas por território, luta por tempo. Tempo para que o Ocidente acorde. Tempo para que a Rússia perceba que mesmo com todas as suas reservas, não pode sustentar uma guerra de desgaste contra uma nação que se recusa a quebrar. A pergunta que fica é simples: até quando o mundo vai assistir a essa resistência como espectador? Porque no fim das contas não são apenas os ucranianos que estão em jogo. É a própria ideia de que as regras do jogo internacional ainda valem algo. Se a Ucrânia cair, não será apenas uma derrota militar. Será a prova de que o direito internacional é negociável, que as fronteiras são flexíveis e que a força bruta sempre prevalece. E isso, meus caros, é um precedente que nenhum país, nem mesmo os que hoje viram as costas, poderá ignorar. E esses ataques não são apenas operações pontuais, são golpes cirúrgicos em um sistema que sustenta a máquina de guerra russa. Cada refinaria incendiada, cada estação de bombeamento paralisada, cada fábrica de microeletrônica destruída é um elo quebrado na cadeia que alimenta a agressão. Não se trata de retaliação, mas de uma estratégia fria e calculada, estrangular a capacidade do inimigo de continuar lutando. E os resultados falam por si. Quando um único ataque em Briansk paralisa a produção de componentes vitais para mísseis, drones e aviões de combate, não é exagero dizer que cada drone ucraniano que cruza a fronteira está reescrevendo as regras da guerra moderna. Enquanto isso, do outro lado da linha de frente, a realidade é bem diferente.
Os comunicados russos, quando não são pura propaganda, são um festival de meias-verdades e omissões convenientes. Todas as metas foram atingidas, dizem, enquanto imagens de satélite e relatos independentes mostram o contrário. É a diferença entre quem luta por sobrevivência e quem mente para manter as aparências. A Ucrânia, por sua vez, não tem o luxo de esconder fracassos. Cada vida perdida, cada casa destruída, cada família despedaçada é um lembrete de que a guerra não é um jogo de números, mas de consequências reais. E mesmo assim, quando o Estado-Maior ucraniano relata um ataque bem-sucedido, as evidências o acompanham. Incêndios confirmados, infraestruturas inutilizadas, soldados inimigos em pânico. E o que dizer dos civis que pagam o preço dessa loucura? Na região de Kyiv, um único ataque russo ceifou 3 vidas, um homem de 66 anos, uma mulher de 60 e outro de 88, cujos corpos foram retirados dos escombros de um prédio residencial transformado em cinzas. Enquanto bombeiros e socorristas trabalham sem descanso para resgatar sobreviventes, a pergunta que não quer calar é: até quando o mundo assistirá a isso como se fosse um espetáculo distante? Porque no fim das contas não são apenas casas que estão sendo destruídas. É a ilusão de que a segurança é um direito garantido, de que as fronteiras são invioláveis, de que a barbárie pode ser contida com palavras. Mas se na retaguarda russa a guerra é travada com drones e sabotagens, na linha de frente ela é suja, sangrenta e implacável. Em Kursk, os paraquedistas ucranianos da 80ª Brigada não dão trégua. Um após o outro, os ataques mecanizados russos são repelidos com precisão cirúrgica. 3 tanques destruídos, 7 veículos de combate inutilizados, dezenas de soldados inimigos mortos ou feridos, e isso apenas em uma única investida. E o mais revelador não são os números, mas o desespero por trás deles. Vídeos mostram um soldado russo, após ver sua unidade dizimada por drones, deitar-se no chão e dar um tiro na própria cabeça. Não é covardia. É o colapso de um exército que já não acredita na vitória, mas que continua sendo usado como carne de canhão. Enquanto isso, na Rússia, a repressão interna se intensifica. Um empresário em Kursk foi multado em 3,5 milhões de rublos por construir fortificações, uma ironia cruel, considerando que o verdadeiro crime é a invasão que seu próprio governo promove. Mas a hipocrisia não para por aí. Enquanto Moscou tenta controlar a narrativa com censura e desinformação, a Ucrânia segue lutando não apenas com armas, mas com transparência. Cada comunicado do Estado-Maior é acompanhado de provas, cada alegação é passível de verificação. E é essa diferença, entre quem mente para sobreviver e quem diz a verdade para vencer, que definirá o futuro dessa guerra. Mas a luta não é apenas militar. É também uma batalha pela informação, pela liberdade de escolher o que ver, o que ler, o que acreditar. E é aqui que cada um de nós pode fazer a diferença. Se você acredita que a verdade não deve ser bloqueada, que as vozes não devem ser silenciadas, que o acesso à informação é um direito, não um privilégio, então apoie quem está na linha de frente dessa resistência. Seja com um like, uma assinatura, uma doação mensal ou até mesmo adquirindo ferramentas que garantam sua liberdade digital como o NVPN, que permite contornar bloqueios e acessar plataformas censuradas. Porque em um mundo onde governos decidem o que você pode ou não assistir, a verdadeira resistência começa com a escolha de não se deixar controlar. A guerra na Ucrânia não é apenas sobre território, é sobre o tipo de mundo que queremos deixar para as próximas gerações. Um mundo onde as regras valem para todos, ou um mundo onde a força decide o que é certo. A escolha é nossa, e o momento de agir é agora. Desvios bilionários que deveriam ter erguido muralhas, mas que na prática só construíram fortunas para uma casta de aproveitadores. Porque quando 43,5 milhões de rublos somem em fortificações que mal resistem a um drone, o problema não é a engenharia. É a podridão de um sistema que transforma a defesa nacional em negócio particular. E quando 1,9 bilhão de fundos públicos evaporam em obras fantasmas, enquanto soldados ucranianos filmam trincheiras abandonadas e bunkers vazios, a pergunta que fica não é sobre incompetência, mas sobre quem realmente lucra com essa guerra. A verdade é que as linhas de frente não estão cedendo por falta de concreto, mas por falta de vergonha. Os mesmos generais que aparecem na TV prometendo vitórias iminentes, são os que assinam contratos superfaturados com empresas fantasma, enquanto jovens recrutas, mal treinados e mal equipados, pagam o preço em sangue. E agora, quando a realidade os desmascara, tentam culpar os construtores. É como culpar o arquiteto por um prédio que desabou porque os vigias fugiram no primeiro tiro.
Enquanto isso, no fronte, a matemática da guerra não mente. Onde a Rússia avança, é porque a Ucrânia está sendo forçada a recuar não por superioridade tática, mas por uma equação cruel de recursos. Em Pokrovsk, drones russos já ameaçam as rotas de suprimentos, mas a infantaria ainda não chegou. Sinal de que até Moscou sabe que cada metro conquistado custa caro demais. Em Kurashov, o avanço russo é lento, mas persistente, como um incêndio que se alastra em câmera lenta, enquanto as forças ucranianas se reorganizam para um contra-ataque que pode decidir o rumo da batalha. E em Chasiv Yar, cada rua disputada é uma prova de que, mesmo sob pressão, a resistência não se rende, apenas se adapta, como água que encontra seu caminho entre as pedras. Mas não se engane, por trás de cada vitória anunciada com pompa nos canais pró-Kremlin, há uma realidade bem menos gloriosa. Em Velika Novozilka, onde a Rússia exibe vídeos de bandeiras tremulando em ruínas, a verdade é que o controle é parcial, frágil, e cada metro conquistado custou mais do que valia. Em Torets, as tentativas de avanço são repelidas com fogo de drones e minas, enquanto os mesmos veículos soviéticos, relíquias da Guerra Fria, são destruídos um a um, provando que a modernização do exército russo é tão fictícia quanto seus relatórios de progresso. E em KRYNKY, onde a Ucrânia mantém uma cabeça de ponte no oeste do Dnipro, a ameaça é clara. Cada dia que passa sem uma resposta decisiva é um dia a mais para que Moscou consolide sua posição e estrangule a logística ucraniana. A guerra não se ganha com propaganda, mas com estratégia. E a estratégia russa até agora tem sido um jogo de soma zero. Para cada passo à frente, 2 passos atrás em corrupção, moral e confiança. Enquanto isso, a Ucrânia luta não apenas contra um invasor, mas contra o tempo que a burocracia ocidental leva para liberar armas, o tempo que a fadiga da opinião pública leva para se transformar em indiferença, e o tempo que cada soldado passa esperando por reforços que deveriam ter chegado ontem. O momento exige mais do que palavras. Exige ação rápida, implacável e sem hesitação. Porque em uma guerra onde o inimigo aposta na exaustão, a única resposta é a resistência multiplicada. E resistir não é apenas segurar uma linha no mapa, é garantir que cada bala disparada, cada drone lançado, cada decisão tomada seja um golpe contra a máquina de guerra russa, e contra aqueles que a alimentam com mentiras e roubos. O futuro não se constrói com discursos vazios, mas com escolhas difíceis. E a escolha agora é clara: ou agimos enquanto ainda há tempo, ou assistimos impotentes enquanto a escuridão avança. A ameaça não se mede apenas em números, mas no peso de cada vida perdida e em cada máquina de guerra transformada em sucata. Putin acreditou que a Ucrânia cairia em 3 dias e em 3 anos, sua arrogância se converteu em cinzas. Mais de 20.000 unidades de equipamento militar russo foram destruídas, capturadas ou abandonadas, e os corpos de pelo menos 90.000 soldados russos se acumulam nos campos de batalha. Mas os números reais são ainda mais sombrios. Estimativas independentes falam em 200 a 250 mil mortos e 800 mil baixas no total. Cada tanque incendiado, cada drone abatido, cada peça de artilharia silenciada é uma prova de que a máquina de guerra russa não é invencível, apenas insaciável. E o que resta dessa máquina está apodrecendo por dentro. A artilharia russa, outrora temida, hoje é um símbolo de incompetência industrial. Os projéteis voam sem precisão porque os explosivos são mal dosados, os estopins falham e as ogivas chegam ao alvo com a mesma imprevisibilidade de um dado lançado ao acaso. Relatos de soldados russos descrevem pólvora despejada, como deu projéteis com pesos diferentes dentro de uma mesma remessa e estopins que não detonam, ou detonam dentro dos próprios canhões. A indústria bélica russa, tão orgulhosa de seus números de produção, fabrica munição que não acerta, que não explode, que não serve para nada além de desperdiçar recursos. Enquanto isso, a Ucrânia aprimora seus métodos, embala seus projéteis em plástico para evitar a umidade e busca soluções para tornar cada disparo letal. Porque não se trata de quem dispara mais, mas de quem acerta. A mobilização também é um campo de batalha. A Ucrânia, pressionada por aliados e pela realidade dos frontes, busca um novo modelo: voluntariado com contratos claros, salários dignos e treinamento eficaz. Não é apenas uma questão de idade, é uma questão de respeito. O sistema atual, herdado da era soviética, é lento, burocrático e incapaz de responder às necessidades de uma guerra moderna. Enquanto Moscou recruta a força, Kiev tenta convencer. Enquanto a Rússia esconde seus mortos, a Ucrânia os traz de volta, um a um, em trocas que revelam a verdadeira dimensão do massacre. Cada corpo repatriado é um lembrete. Esta guerra não é uma abstração, não é um jogo de números. É sangue, é dor,
É a vida de jovens arrancados de suas famílias. E os números, esses sim, não mentem. Em um único dia, 49 corpos de soldados ucranianos voltaram para casa, enquanto a Rússia recebeu de volta apenas 34. Mas não se enganem, essa diferença não reflete superioridade, apenas a brutalidade da guerra. Quando a Ucrânia avança, recupera seus mortos. Quando recua, deixa para trás os corpos de seus defensores, que se tornam reféns do inimigo. Já os soldados russos, enviados para morrer em ofensivas sem sentido, muitas vezes nem chegam a ser resgatados. Seus corpos apodrecem em trincheiras, suas famílias recebem notícias vagas, e a máquina de propaganda continua a mentir. A verdade é que a Rússia está perdendo, não apenas no campo de batalha, mas em cada detalhe. Em cada projétil que não explode, em cada tanque que quebra, em cada soldado que deserta. E enquanto Putin insiste em alimentar essa máquina de morte, o mundo precisa entender: não há vitória possível para um sistema que trata seus próprios soldados como descartáveis. A Ucrânia resiste porque tem um propósito. A Rússia avança porque não tem escolha. Mas a história já mostrou que impérios construídos sobre mentiras e corpos não duram. E este não será diferente. E veja só, enquanto a Rússia joga seus homens como peças de xadrez em um tabuleiro podre, cada drone abatido, cada bateria de artilharia silenciada, cada corpo deixado para apodrecer nas trincheiras conta a mesma história. Uma história de desespero. De comandantes que tratam seus soldados como números em um relatório, de feridos que são arrastados de volta à linha de frente antes mesmo de cicatrizarem, de contratos que prometem fortunas e entregam covas rasas. 50 homens enviados ao matadouro. 49 voltam em sacos pretos. O único sobrevivente? 300 como chamam os gravemente feridos, que nem sabe se acordará no dia seguinte. E os 3 milhões de rublos prometidos? Uma miragem. Metade some em taxas administrativas, o resto some em equipamentos que o próprio soldado precisa comprar com o próprio dinheiro, porque o Estado não fornece nem botas decentes. Mas o absurdo não para por aí. Enquanto mães choram seus filhos mortos em uma guerra sem sentido, um homem em Ribins tenta vender o próprio filho para escapar da miséria, e a justiça russa o perdoa no instante em que ele assina um contrato para morrer na Ucrânia. É isso que o sistema oferece: ou você vende sua carne ou vende sua alma. E os juízes, esses heróis de toga, lavam as mãos com um carimbo burocrático. Ah, ele vai para a guerra? Então o crime está perdoado. Como se a morte em combate fosse uma indulgência plenária para todos os pecados. E os que ousam questionar são esmagados. Como aquele candidato a deputado no Primorsky Krai, que descobriu na pele o que a oposição russa vem denunciando há anos: as eleições são uma farsa, os tribunais são marionetes, e qualquer um que tente mudar as regras do jogo é silenciado com uma canetada. Você escreveu sargento errado no formulário? Fora da corrida. Ousou criticar o sistema? Fora da corrida. Quer democracia? Fora da corrida. Enquanto isso, os mesmos burocratas que proíbem mulheres muçulmanas de usar hijab em piscinas públicas enviam jovens para morrer em nome de uma missão sagrada. A hipocrisia tem limites, mas a crueldade do Kremlin não. A Rússia não está apenas perdendo uma guerra. Está perdendo sua humanidade. E o mais triste é que, para muitos, a única saída que resta é a rendição. Seja ao fronte, seja a loucura. Mas uma coisa é certa: impérios que se alimentam de corpos e mentiras não caem de uma vez. Eles apodrecem por dentro, até que não reste nada além de cinzas e vergonha. E esse dia está mais perto do que Putin gostaria de admitir.